Bicast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Bicast, começando aqui com histórias empreendedoras bem interessantes. Hoje a gente novamente com uma convidada especial, já a gente vai falar dela para vocês. Só rapidamente, antes de nós começarmos, se você está vendo aqui pelo YouTube, não se esquece de curtir, assistir o episódio, né? Assiste, deixa o like, fortalece a gente, fortalece o projeto aqui. E também se inscreve no canal para que você seja sempre notificado dos novos episódios semanais do Bicast, que é o Business Cast, podcast de empreendedorismo. A gente não fala só sobre histórias de empreendedores em série, a gente também conta a história de pessoas que trabalham em prol da comunidade, como é o caso de hoje aqui, que nós temos a convidada que já vamos apresentá-la, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal e também lá no Spotify, que você pode ouvir aí indo para o trabalho, enquanto você trabalha no seu fone de ouvido. Não se esquece também de se inscrever e ativar as notificações, porque aí você recebe também tudo o que está de mais novo aí aqui no Bicast, combinado? Não poderia também deixar passar batido de divulgar os nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a gente a estar com esse programa aqui no ar toda semana para vocês. Então, a nossa patrocinadora oficial, a Fullworking, que é esse espaço aqui, onde a gente grava o podcast, aqui é um espaço de coworking, é uma economia ainda bastante nova no nosso país, mas muito bem difundida pelo mundo, a economia compartilhada de se trabalhar em comunidade. Então, se você quer conhecer, inclusive em algum lugar da tela vai ter um QR Code, captura com o seu celular, aponta a câmera do seu celular e dá uma olhada no dia a dia dessa comunidade que vive aqui dentro, que é muito bacana. O pessoal trabalha junto, se ajuda, é muito legal mesmo, de verdade. Aqui eles têm espaços para você que é empreendedor, né? Você é dono da sua própria empresa e você que é o financeiro, você que trabalha em todas as áreas, tem espaço para você trabalhar sozinho, com a sua equipe, 2, 4, 8, até 10 pessoas. Tem ambientes preparados para a sua empresa trabalhar. Então, se você pensava que cowork é só para quem é profissional individual, você estava enganado. Cowork também é para equipes, tá bom? Estamos aqui localizados na Visconde do Rio Branco, 569, no centro de Botucatu. Então, esse é o nosso patrocinador oficial. Sempre lembrando que, se não fosse a ajuda deles aqui, não teríamos a estrutura para gravar aqui o Bicast para vocês semanalmente. Também não poderíamos deixar de falar da patrocinadora desse episódio, que é a Estética Kirei. Então, você que está ouvindo aí no Spotify, é de Botucatu, ou você que vai assistir no YouTube, está assistindo no YouTube, não se esqueça, chegou um novo conceito, não, né? Porque é um conceito que já existe, mas é uma nova forma de cuidar da sua beleza, estética e saúde. A Estética Kirei é uma franquia, chegou faz alguns meses em Botucatu e já está tomando conta da cabeça da mulherada aí, né? Sabemos que a estética não é só para mulher, você também homem pode procurar lá, eles têm vários procedimentos estéticos, inclusive tem um recentemente que eu fiz junto com a minha esposa, é para casal, é muito legal, já recomendo, hein? A Estética Kirei que está na Avenida Camilo Mazzoni, 1270, no Jardim Paraíso. E aí procura a rapaziada lá que eles vão ter o melhor tratamento para você. Inclusive tem todas essas coisas aí que mulher gosta de fazer agora. Não sei o que no lábio, para deixar o lábio maior. Tem lipocavitação, microagulhamento, carboxterapia. Tudo isso que vocês conhecem já aí, tem tudo lá. E ó, o lugar é maravilhoso. Além do lugar ser maravilhoso, o atendimento é excelente, tem um café maravilhoso lá também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, para você que está assistindo aqui no YouTube ou está ouvindo no Spotify, a Estética Kirei deixou um presente para vocês. Na tela aqui também vai ter um QR Code. Se você capturar, você vai ser direcionada direto para o WhatsApp deles. E aí vai aparecer a mensagem que você viu ou ouviu aqui a Estética Kirei no Bicast, e aí você tem já direito a um desconto de 15% em qualquer procedimento. Legal, hein? Aproveita e ó, não esquece também, fortalece lá o parceiro lá, vai lá no Instagram da Estética Kirei e conhece os procedimentos lá, até para você ter mais propriedade na hora de conversar com eles. Combinado?
E por fim também, todas as outras empresas que apostam na nossa ideia, o Clube do Marketing, Foco Business, Plus Tag Sites, a UE Media, que sempre nos apoia com a produção, edição de vídeos aqui do Bicast, a Pod Marketing Inteligente e muitas outras. Obrigado a todos vocês. Vocês sabem que sem vocês não seríamos nada. Então, obrigado aí pelo apoio do fortalecimento da cultura empreendedora. Acho que isso é importante falar. E agora sim, passando para o início da nossa... Eu não gosto de falar entrevista, viu, Cris? Eu gosto de falar que é um bate-papo. Senão a entrevista fica parecendo o Jô Soares, né? Não é naquele ritmo, naquele formato do Jô Soares. A gente vai fazer de uma maneira muito tranquila. Vou estar eu aqui conduzindo para vocês mais uma vez. Pedro Souza, vocês já me conhecem, professor de empreendedorismo e recursos humanos. E eu estou aqui com nada mais, nada menos hoje que a secretária de Cultura. Se eu falar alguma coisa errada, você me perdoa? Secretária de Cultura da cidade de Botucatu, Cris Cury. Eu falo carinhosamente Cris Cury, mas se você quiser mencionar como é o seu nome mesmo, fala um pouquinho pra gente, se é de Botucatu, você veio de outra cidade para cá, quando é que você chega aqui, fala um pouquinho pra gente. Vou te contar, Pedro. Primeiro, obrigada pelo convite, que delícia estar aqui. Ótimo que é um bate-papo, porque eu tenho horror à entrevista, que ninguém nos ouça, ou que todos nos ouçam, mas esse ambiente fica muito mais tranquilo para a gente poder conversar. Então, meu nome é Maria Cristina Cury Ramos. Eu sou uma das 3 Marias, do José Ramos e da Georgette Cury. Então, meu pai sempre gostou de falar que ele tinha 3 Marias. Nós somos em 5, né? Tenho também meus irmãos Fernando e Eduardo. Somos todos nascidos e criados aqui em Botucatu. Meus avós maternos, que são imigrantes, vieram do Líbano, aqui para a região, para Bofete. E depois, obviamente, como todos nós, acabaram se apaixonando por Botucatu e escolheram aqui. Meu pai também não é nascido em Botucatu. Ele veio muito jovem, ele era um policial rodoviário, muito charmoso. E minha mãe, uma mulher muito linda, se encontraram e aqui hoje estou eu. Que legal. É uma história muito bonita essa da minha família, porque meu avô ele era um analfabeto em árabe e em português. E a minha avó falava o árabe e o francês. Ela estudava em escola francesa. Então a gente vai vendo essa riqueza, né, da cultura de cada uma das pessoas e como as famílias vão se formando. E eu sou fruto, né, de toda essa diversidade, dessa miscelânea aí, racial e cultural. E eu sempre trouxe isso comigo. Então aqui em Botucatu, estudei sempre no Santa Marcelina, depois no Anglo, e aí decidi que eu queria fazer direito, né? Queria mudar o mundo, queria ajudar a aplicar leis, escrever leis, enfim. Fiz a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, morei lá em Campinas um tempo, fui muito feliz durante a faculdade e exerci a minha profissão por mais de 10 anos, ali na advocacia. Mas o tempo da justiça, o tempo de você conseguir realizar coisas, nem sempre era o mesmo tempo da necessidade de quem você estava atendendo. E isso foi me gerando uma ansiedade muito grande. Aí nós tínhamos um escritório em São Paulo, ali na região da Barra Funda, e numa manhã de domingo eu fui comer pastel na feira. E aí, Pedro, eu me deparei assim com o símbolo do teatro, que é o riso e é o drama. E assim, uma curiosidade, um impulso de entrar para saber o que era aquilo, o que acontecia ali. E ali era o Teatro Escola Macunaíma. Então foi quando a minha vida começou a mudar da advogada para então uma pessoa profissionalmente envolvida com as artes. Não sei se você quer que eu vou falando direto ou se você quiser, por favor, me interrompa em qualquer... Fique à vontade, eu não consigo nem parar de ouvir porque eu já achei extremamente interessante. Então você observou a imagem lá do teatro e aquilo E aí? Que não, aí não teve conversa. Eu entrei ali, eu falei, o que acontece aqui? De que dia? Como é que eu posso fazer parte disso? Imagina, a gente estava ali limpando um escritório, numa vilinha linda.
gera esse conflito, né? Porque desperta uma nova paixão. Eu sentia que eu não podia ignorar esse chamado. Então, inicialmente, eu comecei a fazer o curso profissionalizante no Macunaíma aos finais de semana. Eu achava assim que era algo que ia me ajudar a me expressar melhor. Enfim, era muito divertido, porque todos que frequentavam o curso eram mais jovens do que eu. E eles chegavam ali de tênis, camiseta, e eu vinha do trabalho. Então, aquela coisa mais formal da advogada, de sapato, de tailleur, e aí eu me despia daquilo tudo e me vestia daquilo que hoje eu sou, né? E aí fui me apaixonando cada vez mais, comecei a fazer o curso no período noturno, todos os dias da semana, até que chegou um momento que eu realmente tinha que fazer uma escolha, né? Quando eu voltei para Botucatu, que esse período eu passei mais ou menos uns 7, 8 anos morando em São Paulo, advogando, fazendo curso profissionalizante no Macunaíma e a Faculdade Paulista de Artes, que aí eu já estava completamente apaixonada pelas artes cênicas, principalmente, mas a minha mãe teve um câncer. E aí eu precisei voltar a Botucatu, né? Quando eu voltei aqui, voltei para cá, eu passei a ser arte educadora em projetos sociais. Logo eu conheci o pessoal do Serelepe no Santa Marcelina e a companhia de teatro Chafariz. Então eu fui assim acolhida como uma artista. Eu saí de Botucatu como uma advogada, já tinha trabalhado ali com o Sérgio Aum, a quem eu sou extremamente grata. Tinha prestado alguns serviços na Câmara de Dirigentes Lojistas, depois fui para uma carreira mais solo e com algumas parcerias, para mim, inesquecíveis, o Sócrates e a Belmira. Olha, até interessante falar sobre isso, porque parece que foi em outra vida. Enfim, voltei para Botucatu, aí já trabalhando com artes. Fiquei um tempo muito gostoso e continuo ainda, embora não mais atuante, mas fazendo parte da companhia de teatro Chafariz. E foi ali que eu aprendi a arte da contação de história e me encantei. Então, Solange Rivas me ensinou que contar história é dar um presente de amor. E nós fizemos juntas um projeto maravilhoso chamado Balaio de Histórias. E com esse projeto nós fomos em todas as creches da cidade, incluindo o Rio Bonito, enfim, e nas escolas também da rede pública municipal. Esse foi um projeto junto com a Secretaria de Educação. Com a Secretaria de Cultura, nós levamos esse balaio de histórias para as praças. Então, Pedro, era aquele contato assim direto com a criança, de você ter uma resposta muito sincera, muito imediata e muito próxima. E eu me sentia assim extremamente realizada, né? Eu já sabia que a minha realização estaria nas artes quando tínhamos as mostras de teatro lá no Macunaíma. E eu me lembro, como se fosse hoje, a sensação de estar no palco pela primeira vez. Né? Então, passamos pelos processos, escolhemos o texto, criamos os figurinos, mas a noite de estreia, Pedro, ao final dela, eu diria assim, hoje eu já posso morrer. Eu me sinto realizada. Então, uma sensação tão prazerosa que tudo que vem assim depois na minha vida, ela me vem como presente. Me vem sempre como presente. Porque aquele momento foi meu grande momento, uma satisfação imensa. Eu imagino se a gente tiver artistas, né, que estejam nos ouvindo agora, eu não preciso explicar. Eles seguramente sabem o que era estar no palco pela primeira vez. Sem te cortar, mas assim, só de você, eu tô arrepiado só de ouvir você falar. E eu deixei para falar isso aqui durante o podcast para você. Eu não chamo as pessoas de maneira aleatória para vir ao Bicast, né? Eu convido as pessoas geralmente que assim, ou eu tive um contato com elas e eu senti que as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, ou que alguém falou. Eu tenho pessoas que me cercam de projetos e elas falam assim, você precisa conversar com fulano de tal.
Você precisa ver a história dele, a história é disso que eu gosto. E eu sabia que por trás, eu não sabia de todos esses detalhes, mas eu sabia que por trás havia uma pessoa apaixonada, porque o primeiro contato que eu tive com você, eu vi o jeito que você transpirava a alegria com que você fazia. Eu falei, ninguém pode estar tão feliz assim se não gostar do que faz. E agora você comentando aqui o que você está falando, para mim é só apenas o fechamento de uma ideia que eu já tinha na minha cabeça. Mas olha, até eu estou impressionado, eu sinto a mesma coisa que você. Eu já fiz algumas coisas na minha vida que eu penso a mesma coisa. Eu já posso morrer em paz, porque eu já senti uma sensação que eu acredito que agora, a gente está contando isso aqui, tem muitas pessoas que não sabem do que a gente está falando e que elas precisam sentir isso. Nossa, todo mundo merece vivenciar esse momento do qual a gente está falando. Você lembra de algum momento, deve ter vários, né? Mas você lembra de algum momento assim que para você foi a virada de chave de um assunto? Eu sei que você mencionou que viu a placa e que se interessou por aquilo, de ir atrás, de saber mais. Mas teve algum momento que tocou dentro de você pensou assim, puxa, mas eu tenho uma carreira, eu já sou... Mas e agora? Teve isso para você? Então, a chavinha foi virando aos poucos, né? Que essa realmente, eu me sinto como se eu tivesse sido abduzida. Eu fui para ali, eu acabei me envolvendo de uma tal maneira... Eu sempre me envolvo muito, Pedro, com tudo que eu vou fazer, seja lá o que for. Então, sem paixão, eu não saio nem de casa. E fico apaixonadamente dentro de casa, cuidando das minhas plantinhas. Então, eu faço tudo com muita paixão. Quando eu comecei a fazer o curso profissionalizante e a Escola Paulista de Teatro, a gente tinha uma grade de matérias que precisavam ser cumpridas. Eu nunca me limitei a elas. Então, tinha um curso extra que a gente fazia num outro horário, que era de iluminação cênica, e depois de cenografia. Então, eu me via assim, quando a gente chegava na época da mostra do Macunaíma, o pessoal estava com seus figurinos, estava tudo bom. Entre uma apresentação e outra, os artistas iam para o camarim para retocar a maquiagem ou para receber os convidados que tinham assistido a primeira sessão. Enquanto isso, eu já estava em cima da escada, reorganizando o cenário, reafinando a luz. Então, eu sabia que, além de estar no palco, eu tinha uma paixão muito grande pelos bastidores, né? E essa foi a mudança de chave. Porque depois quando eu vim a Botucatu e comecei a dar aula para as crianças e passar essa minha paixão pelo teatro e pelas artes, eu também iniciei um projeto como produtora cultural. Então, isso também foi me fortalecendo nessa área. Porque realmente, Pedro, é muito difícil você pensar que você vai sair de São Paulo, voltar para Botucatu, encerrar as atividades num escritório de advocacia e passar a ser uma arte educadora. Então, nem tudo foram flores, né? A aceitação pela família não foi a coisa mais fácil do mundo. Eu ia te perguntar isso, como é que é deixar a advocacia e a família? As pessoas acharam que eu estava enlouquecida, né? Que era só um surto e que ia passar. Faz alguns anos que eles contam com isso. Aí você fala, vai passar, relaxa. Vai, até os 90 temos tempo. Então, essa foi a virada de chave. E aí, assim, eu realmente fui me afastando cada vez mais do direito, até que o direito hoje, para mim, é uma história, uma página da minha vida, né? Momentos muito bons, de muito trabalho, mas eu encontrei a minha realização dentro das artes. E a gente tem que fazer escolhas, Pedro, e nós fazemos todos os dias, né? Então, realmente, algumas pessoas, e não estão de forma nenhuma erradas, mas elas fazem uma escolha que te levam para um estado de maior conforto, talvez financeiro, de uma estabilidade. Então, a gente tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho o perfil empreendedor,
Eu vou prestar um concurso e vou fazer carreira, e vou ser feliz e vou ter meu salário garantido. Outros não, dizem assim, eu não consigo cumprir o horário, eu preciso criar, eu sou notívago, enfim. E eu fiz essa escolha. Não importava assim, o quanto fosse difícil, e eu passei momentos difíceis financeiramente, mas o prazer, a alegria que eu sinto trabalhando com arte e cultura, ela paga o meu preço. Vale cada centavo. Que legal, é muito bom ouvir isso, é muito bom ouvir. E eu sei, e melhor do que ouvir isso, é muito bom viver isso, né? Nossa, não tenho. Eu falei hoje de manhã com uma mocinha que eu estava atendendo que eu não sei como que é para você, mas eu sinto assim, tipo, para mim às vezes a noite demora demais. Eu quero que termine rápido para eu poder vir fazer o que eu faço, né? Eu gosto demais também e eu entendo perfeitamente. Não, a minha sorte, Pedro, é que no final de semana a gente trabalha também. Porque se eu parasse na sexta e fosse voltar só na segunda, ia ficar um abismo entre sexta e segunda. É verdade, é verdade. E até aproveitando, falando disso, como que é a rotina de... Peraí, senão eu vou pular uma parte da história. Depois que você voltou para Botucatu e começou a se envolver com a área das artes, né? Daí, qual que é o caminho que leva você até você chegar à Secretaria da Cultura? Você já está há bastante tempo. É a segunda gestão do Pardini, mas eu não comecei no primeiro ano do mandato dele. No primeiro ano, quem esteve à frente da pasta foi o Dr. Caldas. Como que isso aconteceu? Esse também é um outro episódio muito interessante da minha vida. Então, eu trabalhava na companhia de teatro Chafariz, estava junto com eles na escola Chafariz de teatro, então dava aula na escola, trabalhava com produção. E aí, no primeiro ano do Pardini, fica aquela coisa, né, uma especulação. E aí, que acha de indicar o seu nome? Eu falei, olha, por favor, nem façam isso, porque eu não duraria uma semana. Embora eu venha de uma família que tem uma tradição política partidária, eu só sou política porque vivo numa polis, numa cidade. Então, os meus encontros políticos são esses que a gente exerce no nosso dia a dia. Mas não me sentia assim de forma alguma preparada, não era algo que eu almejava, eu estava assim muito feliz onde estava. Então não aconteceu nesse momento. Aí o professor Caldas teve alguma incompatibilidade em continuar exercendo a função na Secretaria de Cultura, e aí veio uma outra conversa, daí dessa vez com o Pardini, que foi quando ele me convidou. E eu falei, puxa vida, dizem os gregos que a oportunidade é uma mulher que só tem cabelos na frente. Que então quando ela passa por você, ou você pega, ou depois você não tem mais por onde pegar. Eu falei, puxa vida, e eu ainda tive a experiência de estar passando por esse convite, por essa situação em 2 oportunidades. A primeira eu não me senti capacitada. Falei, olha, eu vou aceitar esse convite, vou dar o meu melhor e atestar para mim mesmo. Posso ser capaz ou realmente eu não era capaz? Então, Pedro, os primeiros meses, eles foram muito difíceis, porque o professor Caldas já tinha saído, então ficou um período com uma lacuna ali na secretaria. O Curumim assumiu como secretário interino, então eu não tive o que quem assume uma pasta, né, sabe, chama-se de transição. Então não tive aquela pessoa que me disse assim, ó, isso é seu orçamento, isso aqui é dotação, isso aqui você tem que fazer por empenho, ata de registro, coisas que hoje eu sei o que significam, mas que na época eu falava, o que isso quer dizer? Como é que eu uso isso na prática? Então foi um desafio, dia a dia eu me dediquei muito a estudar, a fazer cursos, contei demais, tanto com a equipe da secretaria, quanto a administração. Então, se tem uma coisa que eu não tenho, é a vergonha de perguntar aquilo que eu não sei. Como isso funciona, como eu devo proceder. Então, hoje, já sendo o segundo mandato, né, junto com o Pardini,
que muito me honra, de verdade. Como eu te falei, não sou uma política, mas hoje em dia a gente fala do Pardini e a gente já não fala mais como só o nosso prefeito, né? Esse ser humano que ele é. Então me honra muito fazer parte dessa equipe, e é por isso e por outras coisas que vieram sendo agregadas na minha vida que eu faço isso com muita paixão. Muita paixão. E você sabe que, né, há 2 episódios atrás eu entrevistei o Henrique, um jovem, e ele fez menção no podcast várias vezes a você. Depois eu vou te passar o link para você assistir. É um menino que representou o Botucatu no campeonato de dança. Maravilhoso. Uma pessoa sensacional. Não tinha como não contar a história dele, né? Para inspirar os jovens de que é possível fazer as coisas, né? Eu imagino que para você ter conhecido a história dele também, ele falou: nossa, a Cris me ajudou demais. Então, a gente esteve juntos lá atrás, bem antes da secretaria, quando eu fui chamada para fazer a produção local de um longa-metragem aqui, do Reinaldo Volpato, chamado Estranhas Cotoveladas. E o Henrique esteve com a gente. E aí eu já pude perceber que esse menino, ele queria mais do que só estar ali. Ele se oferecia para estar nos bastidores. Falei, é uma pessoa interessada. E depois com o projeto de dança, quando a gente moveu mundos para que eles pudessem ir representar Botucatu. Legal. Agora sim, entendi como é que você chega até a secretaria, e tem uma outra coisa que eu não posso me esquecer de falar, porque eu acho que esse é um recado que você pode dar para a geração. Vou deixar para você dar esse recado no final, porque eu peguei um código do que você falou aí. Você falou que não se limitou ao curso específico que tinha, né? E isso é muito interessante, mas o que eu ia te perguntar agora é, na sequência, você falou assim, se eu tivesse que parar na sexta e voltar na segunda, ficaria um abismo de distância. Como é hoje essa movimentação, final de semana? Como que é a vida do secretário da Cultura? Segunda a segunda, Pedro. Segunda a segunda, manhã, tarde e noite. É sério? É sério. Sabe por quê? A gente tem os compromissos burocráticos, aquilo tudo que você precisa dar andamento. Então, muito embora eu tenha uma equipe pela qual eu sou extremamente grata, porque nós somos poucos, mas somos guerreiros, o fato é que quando eu assumi, o Pardini virou para mim e falou assim, não assine uma folha sem ler. E eu levo isso a sério. Então, tudo que eu vou assinar, eu leio. Tem outras coisas que eu tenho dificuldade de delegar, então eu prefiro eu mesma fazer. Por exemplo, de servidores que estão em período de experiência, né, aqueles 3 anos, a cada 3 meses eles passam por uma avaliação. E eu faço questão de responder essa avaliação, chamar o servidor, falar, olha, aqui seu potencial está sendo super bem aproveitado, aqui você deixou a desejar, aqui você tem por onde crescer. Então, são coisas que eu poderia delegar, mas que eu gosto de fazer, porque eu acho que cria um vínculo com quem está trabalhando com você. Enfim, aí nós temos as reuniões com os secretários, a gente tem secretarias que são muito parceiras, no meu caso, educação, turismo, esporte. Então, vira e mexe, a gente fica pensando coisas em conjunto. Então, essa é uma parte assim, os secretários às vezes faz a abertura de algum evento, né? Porque é importante, Pedro, mesmo quando eu não era secretária, eu sempre privilegiei muito o trabalho artístico na cidade. Tanto em ajudar a divulgar, tanto que as pessoas achavam que eu já fazia parte da secretaria, porque eu enviava as divulgações, compartilhava, como no estar presente. Porque eu entendo que para o artista não existe uma razão maior de existir do que estar na frente do seu público. É para o público, é para sensibilizar, é para chocar, é para questionar, é para agregar beleza, mas ele precisa compartilhar. Então, eu sempre fiz questão de estar presente. E agora, enquanto secretária, eu sei que existe uma instituição atrás de mim. Então, não é mais dizer assim, a Cris veio.
A Cris veio e sempre virá, né? Veio antes, vem agora e virá depois. Mas a Secretaria de Cultura está presente. Eu acho isso importante. Aí, outras coisas que eu assumo, porque eu gosto demais, é essa parte da divulgação. Então, logo que eu assumi a secretaria, a gente criou o boletim cultural e começamos um baita de um trabalho que deu bug na memória do celularzinho que a gente tinha, que era de cadastrar pessoas interessadas em receberem a programação. Tá? Então, isso eu faço também com maior carinho, a gente recebe, nem sempre o release é o perfeito, e aí a gente vai aprendendo, a arte às vezes fica muito bacana, outras vezes você olha, podia ser melhor, mas é o que nós temos para hoje. O meu desejo com isso, Pedro, é que mais e mais pessoas digam assim, não fui porque eu não pude, porque eu não gosto dessa vertente ou porque eu não quis. Mas jamais que a pessoa diga, eu não soube que isso estava acontecendo. Então isso me frustrava demais. Hoje eu ainda me sinto frustrada, eu ainda não tenho o alcance que eu gostaria, né? Mas a gente trabalha muito por isso. Então aumentando as frentes. Tem o Facebook, a cultura ela tem uma aba dentro do site da prefeitura, tem o Instagram, tem esse boletim que as pessoas me chamam de insana, porque a gente tem o celularzinho institucional, mas eu mando do meu pessoal também. Porque na época o institucional não dava conta, até a gente conseguir trocar o aparelho, eu falei, não, vai com... Eu já fui em vários porque você me mandou no PV. Já fui em vários, de chamar amigo e falar, você viu que vai ter orquestra, vai tocar... Já fui em vários. Eu peco de, às vezes eu não dou o feedback do que eu achei, mas às vezes também eu fico pensando, será que se todo mundo ficar dando feedback, a pessoa não tem vida, né? E às vezes eu me perco mesmo, porque como eu envio do meu celular, muitas pessoas respondem, e aí, nossa, dá aquele monte de retornos e eu fico perdida. O que é que eu realmente preciso responder? Ou que é só uma carinha com um coraçãozinho, que também é muito gostoso de receber. Então, Pedro, a gente tem o burocrático, tem o artístico, nós temos os nossos equipamentos públicos de cultura, que a gente sempre tem que dar atenção. Nem sempre consigo realizar as obras, a manutenção que eu gostaria, isso é muito caro, né? Nós temos os corpos estáveis, que são orquestra, banda, os corais, orquestra jovem, a parceria com o Projeto Guri, com o Teatro do Senac. Então, tudo isso tem que estar no radar do secretário, né? E aí, quando você cumpre as suas funções burocráticas, de segunda a sexta, chega o final de semana, né? Agora a gente está retomando, mas antes da pandemia, o que eu brincava quando eu divulgava o boletim era mais pura verdade, era assim, escolhe e vem, porque a gente não tinha um evento só durante o final de semana, vários eventos. E isso é maravilhoso. E não é mérito da Secretaria de Cultura. Botucatu é uma cidade muito artística, muito cultural. Então a gente tem bares culturais apresentando jazz, MPB, músicas de qualidade. A gente tem espaços particulares de danças, as nossas academias de dança, o Mirante das Artes, o pessoal da Flávia faz o Pé de Step, companhias de teatro. Então, todo esse corpo artístico da cidade também fomenta a cultura aqui na nossa cidade. E nos enriquece, né, de atividades e eventos. Com certeza. E desde já, né, embora eu não falei no início, mas vários eventos que a gente promoveu aqui de empreendedorismo na cidade, tivemos o apoio, então a gente é sempre muito grato, né? Eu me lembro até a primeira vez, como assim, como ir lá na Secretaria da Cultura, e aí, calma, vai lá falar com a Cris é gente boa, fala sobre o teatro. Para mim era uma coisa impossível ter acesso a um teatro para realizar um evento, né? E até esses dias mesmo, um aluno me perguntou em aula, falou, professor, como é que faz para fazer um evento no teatro? Eu falei, faz, você
organiza ele, chama pessoas que vai fazer com que o evento ele realmente aconteça com uma certa medida de qualidade, e procura a cultura da cidade, porque eles vão com certeza estender a mão, vão te ajudar de alguma maneira, né? Nossa, Pedro, olha, a gente tem aqui o Teatro Municipal, o espaço cultural, né, onde fica ali acolhido Cine Janelas, a nossa biblioteca, o Museu Histórico, salas de estudo, a Pinacoteca Fórum das Artes e a Galeria Fórum das Artes, a Casa da Juventude. Então, são espaços que não são meus, que não são da administração, eles são espaços públicos de cultura. Claro que a gente precisa zelar, ter uma maneira de organizar as agendas, as contrapartidas, mas o que a gente mais deseja é que as pessoas se apropriem desse espaço, como uma casa de cultura que eu vou visitar, que eu vou usar. Eu fiquei muito feliz este final de semana, a Pinacoteca Fórum das Artes, que é preferencialmente, vamos dizer assim, o escopo principal dela, receber exposições. Nós recebemos o lançamento de livros, um no sábado, de duas jovens lindas que estudaram na escola Embraer, duas jovenzinhas mesmo, estavam lá com seus amigos, com seus familiares, vendendo os livros, entregando para quem comprou, fazendo seus autógrafos, sabe? Foi uma tarde assim maravilhosa. E no domingo já existe uma parceria da Prefeitura com a PEB, que é a Associação dos Poetas e Escritores aqui de Botucatu, e o lançamento da 29ª edição do anuário também foi na Pinacoteca, com música, né, com jovens, velhos conhecidos, novos conhecidos. Então a gente gosta muito de fazer isso, pegar um espaço que teria uma função e torná-lo num espaço coletivo, num híbrido de vertentes culturais. Então, assim como você percebeu que não é nem um bicho de 7 cabeças mesmo, e eu fico muito feliz quando você fala assim, vai lá conversar com a Cris, porque a ideia é exatamente essa. A gente recebe, por dia, eu tenho um atendimento presencial agora, depois da pandemia, de pelo menos 3 pessoas. Ai, que legal. E para mim é uma maravilha. E você sabe que para mim foi um divisor de águas, de fato. O meu trabalho, ele vinha se estabelecendo na cidade, e depois que uma das primeiras oportunidades, eu me lembro que o primeiro evento que eu fiz foi no Gino Carbonari, né, que aí já não é público, né, um espaço privado e tal, mas era para uma quantidade de pessoas menores. E quando eu fiz o primeiro, que deu lotação máxima, eu fiquei com a sensação de que era possível dar o próximo passo, e o próximo passo era o Teatro Municipal. E aí aquilo na minha cabeça, e eu acho que pode ser na cabeça de muita gente, né? Não é possível. E uma das pessoas que me ajudou, me conectou com você, que eu gosto sempre de honrar quem ajuda a gente, foi o Guto Tecchio. Ele falou, não, conversa com a Cris, que imagina. Eu falei, mas eu não tenho esses... Como? Ele falou, vou com você lá, se precisar ir lá com você, eu falo com ela, tudo direitinho. E aquele acolhimento, sabe? Eu me senti acolhido de fato. Não é demagogia porque a gente está aqui gravando, mas eu me senti acolhido de fato. Tive um evento com a participação e apoio da prefeitura, que isso dá um peso muito grande. Qualquer evento que você vá promover, que tenha lá o logo da prefeitura, da Secretaria da Cultura, dá um peso no que você está fazendo. E isso para mim foi um divisor de águas, porque quando aquele público adentrou o teatro e falou, puxa, tinha pessoas, eu tinha trazido alguns nomes para palestrar, e eu acredito até que você chegou aí, né? Que lotou a casa. Quando você olha para isso, você fala assim, puxa, é possível, só que também é possível porque tem uma comunidade unida, né? Se vocês não tivessem apostado na ideia, porque foi uma aposta, quem é esse cara? Quem é com cartaz desse tamanho para colar aqui para a gente divulgar? Se vocês não tivessem acreditado talvez hoje as coisas que acontecem comigo aí não seria possível. Então já deixo minha gratidão aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso não é um favor, é o nosso trabalho. Então, um dos escopos da Secretaria de Cultura é fomentar, é difundir,
é diminuir distâncias, sabe? É promover. Então, estamos aí. Esse é o nosso caminho. Vamos falar muito mais sobre isso futuramente, com certeza. Cris, é muito legal saber disso. Uma das coisas assim que me deixa bastante... que eu acho curioso e me deixa bastante feliz quando eu vou entrevistar alguém, é alguém que não teve medo. Aliás, medo talvez teve, né? Mas que enfrentou o medo, foi corajoso de trocar de profissão. Recentemente eu passei por isso em 2 situações, uma com um membro da minha família, meu braço direito decidiu trocar de profissão e assim, e aí é quando você sente que você tem que se despir do seu ego, de que aquela pessoa está do seu lado, estivando as coisas para acontecer e que assim, eu gostaria de viver uma nova experiência agora e gostaria de que tivesse a compreensão e que você tem que compreender. Então, você falou da questão da família, né? A família, num primeiro momento, talvez achou meio maluquice, coisa do tipo, mas que depois, com o tempo, hoje eles aceitam. Ah, sim. Não só hoje, né? Quando eles perceberam que realmente era aquilo que me fazia feliz, então existe um respeito muito grande. Agora, Pedro, o que eu acho que é muito, muito importante para quem toma uma decisão dessas é o seguinte: banque a sua escolha em todas as esferas, sabe? No sentimental, no emocional, no financeiro. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer que a minha família tem um padrão. Né? Todos nós tivemos a mesma oportunidade, nos foi garantido acesso, cada um de nós escolheu a profissão que gostaria de seguir. Tenho maior admiração pelo trabalho que meus irmãos fazem, que meus primos fazem, e também tenho uma felicidade muito grande porque fiz uma escolha de poder e ter me reorganizado para viver com menos, mas com aquilo que realmente me realiza. E tenho certeza que meus irmãos, meus primos, enfim, também vivem de uma forma muito realizada. São excelentes profissionais, cada um na sua área. Mas isso é importante. Não adianta eu querer ser algo e me colocar como uma conta que quem tem que pagar são os meus pais, são meus irmãos, são meus amigos, é o poder público. Não, vai lá, se reorganiza, se reinventa. Eu tenho algo aqui para compartilhar que é forte. Eu tinha um único sonho material, que era a construção de uma casa grande, porque eu queria receber artistas. Eu não consegui terminar essa casa. Eu vendi essa casa em construção, né? E hoje eu moro numa casa menor que me acolhe, né? Que é o que eu te disse no começo, onde eu fico ali apaixonadamente cuidando das minhas plantas. Então, acho que isso é importante, bancar os seus sonhos, banca em todos os aspectos da sua vida. Né? Se seu parceiro fala, não vou com você, porque até aqui estava bom, isso aí é loucura. Banca seu sonho. Não estou dizendo que ninguém pode ter o incentivo, um apoio. O que você não pode ser é um peso na vida de outra pessoa. E justificar isso, né? É o que eu posso. Me perdoe, é assim que eu consigo. Não, vai lá. Ou então se reinventa para viver com o fruto do seu trabalho, que eu tenho certeza que vai ser feliz do mesmo jeito. Com certeza. Olha, você não tem noção como isso, para mim, é cirúrgico. Foi... Porque eu estava me sentindo exatamente isso. Quando me foi mencionado isso, eu falei... Tá. E eu estava me sentindo culpado porque em um dado momento eu não puxei o assunto e não continuei falando daquele assunto. Então eu fiquei pensando assim, será que é o meu ego? Tipo, se não está comigo eu também não vou ajudar? Não é isso, porque eu me coloquei à disposição para ajudar. E quando você fala de banca, foi exatamente isso, sabe? Quando eu decidi empreender e sair de alguns cenários que eu já trabalhava, eu tive que bancar os meus sonhos. Eu tive que sofrer, sentir dor, e eu acho que quando a gente tenta aliviar demais essas questões para as pessoas, elas não sentem depois a mesma gratificação de ter, puxa, eu passei, eu ralei, mas aquela sensação de
foi muita luta, mas eu cheguei até aqui. Se a gente fica tudo, não deixa bater, não deixa cair, não deixa, você tira essa possibilidade da pessoa sentir isso. E eu ouvi de você, eu não tô maluco. Eu penso assim também, se eu tô com uma ideia, patrocine o seu sonho, vai, lute pelo seu sonho. Essa Liberdade, ela exige responsabilidade, né? Exatamente. Então eu quero ser livre, eu abraço aquela causa, me responsabilizo por ela. Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito errado e a vida segue. Exatamente. Veja, Pedro, estar à frente da Secretaria de Cultura é passageiro, né? Eu não prestei um concurso para isso. Enfim, é um cargo de confiança, né? Que se tudo der certo, eu ainda tenho 3 anos de trabalho. Mas a qualquer momento, se eu não vier a atender as expectativas do meu patrão, né, do meu chefe ou da sociedade que eu preciso representar e prover e fomentar, a qualquer momento eu posso não estar mais ali na prefeitura, né? E aí eu retomo a minha vida como produtora, como contadora de história. Eu já costurei. Então tinha a máquina de costura antiguíssima na casa da minha mãe. Terminava a linha que estava ali no carretel, eu não sabia trocar. Mãe, ela vinha, trocava, eu aprendi. Com isso eu fiz toalha de mesa, joguinho americano. E isso me ajudou a sobreviver quando eu era uma contadora de histórias e queria bancar o meu sonho e precisava pagar por isso, né? Então acho que a gente se reinventa. Quem realmente quer vai lá e faz. Apesar de qualquer coisa, a gente dá um jeito. Com certeza. Aproveitando, falando da cultura, né? A gente está com uma demanda reprimida de eventos e uma série de coisas aí. E assim, acho que não só eu, mas a população quer saber o que tá... Você pode dar alguns spoilers? Eu vou contar um pouquinho, mas eu trouxe um roteirinho aqui. E tem algumas coisas que estão para acontecer. O que já está acontecendo? A Pinacoteca Fórum das Artes e a Galeria Fórum das Artes já estão abertas de quarta a domingo. Tá? Então, de quarta a sexta, das 8h30 da manhã às 17 horas, sábado, domingo e feriado, das 11 da manhã às 17. Tem exposições maravilhosas. Então, não vou nem ficar falando aqui todas as exposições, mas fica um convite, porque são pelo menos 6 diferentes exposições. Então, tem pintura, tem estilogravura, tem fotografia, e não é só dentro da Pinacoteca. Quem vem para a praça já pode ver 4 totens de pintura com terra, né, do artista Gilberto Júnior. Então, fica aí essa dica. Fica a dica, hein, pessoal? Ó, tem muita coisa acontecendo que você não pode dizer que não está sabendo. E às vezes a pessoa fala assim, eu já fui na Pinacoteca. Sim, mas você viu aquela outra exposição e aquela outra. Cada vez que a gente muda a exposição, é como se a gente estivesse num outro lugar, Pedro. É incrível. A linguagem, a curadoria, a disposição. Então, assim, fica realmente esse convite. Que mais? Uma coisa linda também que começou nesse mês, é um projeto muito bacana em parceria com a Secretaria de Junta de Turismo, minha querida Roberta Sogaiar. Jazz. A gente percebeu que a cidade estava querendo um pouco de jazz também, nas conversas que a gente teve e tal. E aí, numa parceria com o Samuel Ramos, nós estamos fazendo uma vez por mês o jazz na Orla do Rio Bonito. E uma vez por mês o jazz no Mercadão. Então, nosso desejo é popularizar o jazz, ou dar mais acesso a essa vertente musical e também promover um aquecimento nesses outros espaços. Claro que com segurança, todo mundo que estava lá estava com máscara, né? Mas a gente precisa dessa retomada. Então fica aí também esse convite que é pro jazz. Foi no Mercadão, isso. Então a próxima agora vai estar no Rio Bonito. Vai ser no dia 9/10. 9/10. Então, 9/10, se você é apreciado, aliás, 5h30 da tarde no Rio Bonito, é um pôr do sol. A ideia é essa, é o pôr do sol, o barquinho do seu Rui,
O Samuel Ramos com o jazz, navegando ali na orla, pensa. 9/10, vou colocar na minha agenda, estarei lá. Então, 9/10, anota aí, 9 de outubro, como é que a gente chama? Como é que eles chamam? É uma apresentação, né? Uma apresentação de jazz lá na orla do Rio Bonito, que dispensa comentários, né? Quem conhece o Rio Bonito sabe que é um pôr do sol ali maravilhoso, e ouvindo jazz, aí não tem nem o que comentar, né? Aí, o spoiler. Esse é spoiler que vai vir agora. Esse porque é a primeira vez que eu vou falar sobre ele. É a virada SCP Online. O que aconteceu? O Botucatu tem essa tradição de receber anualmente o que a gente chamava antes de virada cultural, quando ela era presencial. E uma loucura, antes de eu assumir a secretaria, por 4 anos eu fui a produtora local da virada cultural aqui em Botucatu. Então a gente fazia o corre, desde colar os cartazes junto com a equipe da cultura, ficar nos eventos, rodar a madrugada, depois amanhecer o dia. E a virada sempre teve esse perfil assim, de ter o mambembe, de ter o circo, de ter o teatro, de ter a dança, de ter músicos que estão em ascensão e aqueles já consagrados. E numa época eles conseguiam até trazer atrações internacionais. Esse intercâmbio que a virada proporciona é muito rico, muito rico. E aí mudou o formato. Então, como são muitas cidades que desejam receber a virada, o governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, eles abrem um edital e os representantes das cidades se inscrevem. Então, nesse edital, a gente conta assim, a riqueza da nossa cidade em termos culturais e artísticos, os equipamentos que a Secretaria de Cultura tem, o que os artistas, de uma forma individual ou com os seus grupos, fomentam de cultura, os espaços turísticos, o setor de empresas e de comércio, enfim. O fato é que dentro de mais de 500 cidades do estado de São Paulo, Botucatu foi uma das 20 contempladas. E quando nós recebemos essa notícia, nós recebemos também o troféu como capital cultural. Então isso foi um momento muito emocionante para a gente. E aí começamos a trabalhar na virada em parceria com a APA, que são os Amigos da Arte em São Paulo. Tem todo um protocolo, eles têm uma curadoria, escolhem alguns dos eventos, mas o fato é que no dia 2, agora de outubro, sábado, do meio-dia à meia-noite, a gente vai ter a nossa virada SP Online Botucatu. Ela vai ser o formato online. Totalmente online. O que a gente tem artistas como, por exemplo, Fundo de Quintal, temos artistas locais, depoimentos, imagens da nossa cidade. A gente também fez questão de contar um pouquinho da história da vacinação em massa aqui na nossa cidade. Então tem alguns depoimentos sobre isso. Vão ser 12 horas de programação. E aí a gente compartilha com você depois por escrito o link, porque vai pelo YouTube do Amigos da Arte. É a hashtag Cultura em Casa. Cultura em Casa. Isso. Pode compartilhar o link que eu deixo no descritivo do YouTube. E aí a gente, no dia da virada, a gente compartilha com a galera. Show. E a gente espera continuar fazendo um bom trabalho, porque essas parcerias com outras prefeituras, o governo do estado, é muito importante para o interior. Sim. Tanto para que os nossos artistas tenham a oportunidade de se projetarem para fora, quanto da gente poder conhecer a arte, né, de trabalhadores da cultura de outras cidades, de outros estados, enfim. É a riqueza, como eu disse para você, essa riqueza do intercâmbio cultural. Sim, maravilha. Se eu fosse definir em uma palavra, assim, como foi até agora, eu diria que para mim é encantador conversar com uma pessoa que é apaixonada porque eu sinto exatamente o que você sente, só que eu na minha área, eu sei que você sente pela sua, e eu acredito que a cultura, ela consegue chegar
onde talvez algumas outras áreas não conseguem chegar, assim como o turismo, né? O turismo chega, né? Eu estava lendo recentemente uma matéria que me enviaram sobre o turismo, inclusive da nossa cidade. Eu nem sabia que o turismo impacta 571 atividades, direta e indiretamente. Então, eu acho que até é uma prestação de serviço que a gente está fazendo, porque às vezes a gente tem uma visão muito rasa sobre as coisas. A gente acha que Secretaria do Turismo, eu acredito que muita gente talvez possa pensar isso, Secretaria da Cultura é só exposição ali, a pessoa não tem uma ideia geral do que está por trás, do trabalho, da luta, né? Pedro, veja, Sérgio Saleitão é o secretário de Cultura do Governo do Estado. Quando ele assumiu a secretaria, uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome da secretaria para Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Porque realmente o que é realizado ali é economia criativa. O que a gente faz em Botucatu é economia criativa também. Porque cada vez que a secretaria propõe ou realiza um evento, pense, a gente tem o trabalho de quem vai fazer o fechamento do espaço, quem vai fazer o controle do acesso. Se a gente tem o pessoal do food que vai lá montar, né, a praça de alimentação. Se nós vamos confeccionar cartazes, se o evento vai ter alguma camiseta, os artistas, quem faz a locação do palco, do som, da iluminação, né, quem vai ser o vigia, quem vai ser o brigadista que vai estar lá. Então, realmente, a gente circula economia nessa forma criativa quando a gente realiza um evento. Para que a Pinacoteca esteja aberta, não é a Cris Cury que está lá. A gente tem o monitoramento das câmeras, tem o controlador de acesso, tem o bombeiro brigadista, tem as meninas maravilhosas da limpeza, tem os estagiários que estão recebendo e estão ali tendo uma vivência. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa forma mais macro, né? Não é um evento, não é uma exposição. Não é uma pessoa, né? É uma comunidade que está trabalhando em prol da sociedade, né? Muito legal. Puxa. Nessa sua jornada de descoberta e de entrar na cultura, provavelmente você teve vários day ones aí, teve vários momentos muito impactantes e marcantes. Tem algum momento que você lembra assim que te emocionou demais? Olha, contei para vocês que eu fui advogada, né? Advoguei por mais de 10 anos, inclusive no fórum aqui de Botucatu. E quis o destino que eu deixasse a minha cidade quando aquele fórum estava, né, numa situação muito debilitada, muito debilitada. E depois, quando eu voltei para cá, eu já vi os tapumes em volta, né, com xilografura, com artes da Cissa Rafael, e eu sabia que tinha uma obra sendo construída ali. E às vezes eu passava correndo e falava assim, nossa, como que vai ser isso? O que vai ser isso? E o destino me preparou que eu fosse a secretária que estaria no dia da abertura da Pinacoteca Fórum das Artes. Então eu entrei naquele espaço trabalhando como advogada e hoje eu entro diariamente como secretária de Cultura. Então, saber da trajetória de um espaço que foi uma cadeia pública, né, um local de sofrimento, de separação familiar, depois ele vem para um fórum. Ninguém procura um fórum se não for para resolver contendas. E de repente aquilo se transforma num espaço de arte e cultura. Então foi um momento muito emocionante para mim por esse envolvimento pessoal que eu tenho com a história do prédio e esse casamento entre a advocacia, né, o jurídico e o cultural que aconteceu na minha vida e naquele dia eu também vi materializado. Eu falei, são as coisas que o destino, que a vida, né, que o universo. Eu sou muito grata, Pedro, muito grata, porque eu tenho certeza que eu recebo da vida muito mais do que eu mereço. Então, o meu compromisso é assim, fazer o meu melhor, em tudo, em cada dia, em cada momento. E aí eu não sei se a gente está se encaminhando, porque você me deixou uma pergunta para o final. E aí você só me avisa o momento que eu vou falar sobre ela. Tranquilo.
Todo dia a gente tem que aprender algo novo e olha só, eu não sou nascido aqui, né? Estou aqui, vai completar 13 anos, mas eu não sabia, ali foi uma cadeia. Foi uma cadeia pública. Todo mundo que já tem uma idade acima dos seus 60 talvez, eles entram ali ou eles passam por ali, eles nos contam a mesma história. Que os presos ficavam no andar de cima e as pessoas passavam porque tinham que ir para o Cardozinho, para o IECA, para o La Salle, para o Santa Marcelina, quem podia desviava o caminho, mas eles ficavam mexendo com as pessoas, esticando na janela alguma peça de roupa. E a gente recebeu até uma coisa que foi linda, era uma caixinha de fósforo que um dos presidiários revestiu com um pedaço de roupa que ele tinha, enfim, fez como se fosse uma maquetezinha e jogou para a pessoa que estava lá embaixo. Mas tem essa história de que era uma cadeia. O fórum também tem uma história comigo, antes de eu pensar em fazer direito, que ele às vezes me privava da minha mãe porque ela se candidatava a ser do júri, quando havia o tribunal do júri. E a gente sabe que se um julgamento começa, ele não pode ser interrompido, porque as testemunhas não podem ser influenciadas, ou elas podem, se elas saem daquele espaço, elas podem ser ameaçadas. Então, a partir do momento que ela realmente é convocada para compor o tribunal do júri como jurado, ela fica ali até que aquele julgamento termine. Então, às vezes eu passava 2 dias sem, cadê a mãe? E ela estava lá. E aí depois eu fiz o direito e trabalhei muito ali, subi e desci aquelas escadas. Puxa, então aquele é um lugar emblemático mesmo. É sim. E eu espero que a gente mantenha a Pinacoteca Fórum das Artes ativa, atuante, que cada vez mais a população e os artistas se apropriem desse espaço. Até pegando esse gancho de se apropriar desse espaço, por exemplo, que tipo de arte alguém pode ter, isso pode ser até uma prestação de serviço popular aqui, que tipo de habilidade ou arte que eu posso ter, que eu posso me apropriar, consultar a Secretaria da Cultura, para que eu possa expor, por exemplo, na Pinacoteca? Qualquer pessoa pode? Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer arte. A gente só tem uma agenda ali, porque o espaço, graças a Deus, desde que a gente abriu, ele tem sido muito procurado, tanto por artistas locais, quanto regionais, estaduais, nacionais. Atualmente, uma grande exposição que está conosco é do Museu Afro-Brasil de São Paulo. E as gravuras que eles trouxeram, as fotografias que eles trouxeram para expor, primeiro que elas são enormes e maravilhosas, mas elas são de um fotógrafo alemão. Então veja como que a cultura viaja, né, para chegar até a gente. Quando nós abrimos o espaço da Pinacoteca, a parceria com o governo do estado foi para que as esculturas do Rodin viessem para Botucatu. Então, quando a gente pensava assim, que os nossos jovens, as nossas crianças, que a gente fez um baita trabalho com a rede pública, com a rede privada de educação, com as faculdades, porque a gente pensava assim, Rodin está em Botucatu, as pessoas precisam vir até esse prédio central para ver essas esculturas pelo menos uma vez na vida, né? E aí, Pedro, mais especificamente sobre o que você me perguntou. É claro que a gente tem ali protocolos. Então, quem vai fazer a curadoria? A curadoria é assim, quem vai pensar em como vai expor essa sua ideia, a sua criação? Vai ser uma intervenção? Vai ser uma exposição mais formal? Existem possibilidades de uma exposição ser de curta, de média ou de longa duração. Então isso, assim, a gente fica super aberto. As pessoas nos mandam um portfólio ou fotos do que elas têm, seja fotografia, seja aquarela, seja estilogravura, seja desenho. E aí a gente vai conversando e planejando essas exposições, achando ali dentro do prédio ou na Galeria Fórum das Artes ou no Museu Histórico algum espaço que seja o mais adequado para escolher
para receber essa exposição. Claro, porque tem que ter toda uma... Não é simplesmente querer, né? Tem que ter uma estrutura, né? Olha, nesse momento, o Gilberto Júnior está ali no entorno, com as exposições dele, com a criação dele. E dentro a gente tem o Lucas, deixa eu só confirmar o sobrenome dele para eu não cometer, Lucas Costa, um jovem, e a gente conversando, ele, né, tem umas fotografias, tal, traz para dentro. Nossa, e pra gente ver assim, como para ele foi importante, sim, foi maravilhoso. E a exposição está belíssima, belíssima. Que legal. Então temos 2 botucatuenses nesse momento. A gente já teve a dona Amélia Pisa, que expôs conosco, e o Manuel Marques, que também esteve conosco aqui de Botucatu. E a ideia é sempre essa, exposições de botucatuenses e de outros artistas que nos solicitem. Entendi. Eu sempre tive o sonho de ir numa exposição onde a população pudesse levar uma... Não sei se é possível isso, né? Às vezes é muita maluquice da minha cabeça. Mas assim, eu tenho lá um gramofone da época da guerra. O outro tem uma TV, a primeira TV, não sei o que, preto e branco. E isso ser organizado numa exposição para que é uma nostálgica mesmo, né? Então, aí é bacana você falar sobre isso, porque, por exemplo, o espaço para essa exposição, que é mais temática, seria no nosso Museu Histórico. E ali a gente tem uma exposição que é mais permanente, que é do Gabinete de Curiosidades. Então ali a gente tem uma cadeira de dentista super antiga, tem um piano super antigo, tem um filtro de água, tem umas coisas um pouquinho mais modernas. Não sei se você lembra daquele Rolexzinho que a gente ia apertando as letrinhas e depois a gente etiquetava os nossos cadernos. É porque para a nova geração isso já é objeto de museu, né? Então tem máquina de datilografia, a gente já teve situações de virem crianças mesmo e era possível tocar. A gente deixou uma delas para que as crianças escrevessem. E aí elas iam com os dedinhos como se fosse o touch do computador. A gente falava, não, bem, aperta. Pode apertar com vontade. Então isso é possível e a gente pode pensar em exposições coletivas, temporárias, de pessoas que queiram ver o seu acervo ali exposto por um tempo. Então elas não precisam necessariamente doar esses objetos para o museu. Nós temos muito, tem um acervo lá riquíssimo, mas podemos pensar nisso, ó. Vamos trazer, como foi na época do futebol, a gente fez uma parceria com o Museu de Futebol em São Paulo. Sim. E o museu trouxe as mulheres no futebol, era a exposição deles. E aí nós complementamos com a nossa, então o pessoal trouxe camisetas, troféus, aquelas flâmulas, foi muito legal. Então era uma exposição que ela ia aumentando durante o período expositivo, porque cada um vinha e trazia. Daí ao final da exposição os donos levaram embora os seus pertences. Muito legal. É bom porque a gente não tem muito acesso a essas informações assim, não porque a secretaria esconde ou coisa do tipo, é porque às vezes é falta de interesse mesmo da população. E é normal do ser humano, acho que falar assim, isso daí não é para mim, isso daí eu não... Claro que às vezes pode ser. Você tem igual você mencionou, tem um botucatuense que é fotógrafo e ele pode fazer uma exposição das fotos dele. Com certeza, muito legal. Agora sim, aquela pergunta matadora final. Na hora que você falou aquilo, na minha cabeça eu falei, essa daí eu vou deixar pro final, porque é um negócio... eu sempre pensei isso, a gente não pode se alienar a um tipo de coisa, assim. Eu fiz um curso, tá aqui, agora esse curso pro resto da vida, e você fez um comentário a respeito disso. Você não foi a palavra alienar que você usou? A gente não pode se limitar. Você não pode se limitar ao curso ali que você fez. Você foi além, fora da sala, procurou outras especializações. O que passava pela sua cabeça naquele momento que fazia com que você falasse, não, só isso aqui não dá, tem que ir além? Olha, isso é uma coisa muito cultural e familiar.
meus pais sempre diziam assim, ó, você precisa ter iniciativa, para nós todos. Uma frase que era bonitinha, que eles diziam, era assim, você não pode ser aquela criança que chega num lugar e fala, a mãe mandou aqui. Ou seja, não sabe o que está fazendo ali. A minha mãe me mandou aqui, né? Então era assim, iniciativa, vamos, corre atrás. Outra coisa que a gente aprendeu muito cedo, por favor, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, meu pai dizia que eram as palavrinhas que facilitavam as coisas no mundo. Né? E aí, Pedro, o que eu aprendi? Principalmente pegando como exemplo essa questão do teatro. Eu poderia ser uma atriz, simplesmente. Estar no palco, não gaguejar durante o meu texto, ter todo o meu texto na minha memória, minhas marcações. Mas se eu tenho um pouco de conhecimento sobre a iluminação, eu sei onde me postar. Eu sei o que vai fazer sombra ou o que vai projetar meu rosto. Então eu uso o conhecimento a meu favor. Se amanhã eu não estou num elenco como atriz, eu posso estar no elenco fazendo a iluminação na cabine. Então o pessoal gostava da gente, das meninas, porque a gente tinha leveza para fazer o fade in e o fade out, de ir fazendo a transição da iluminação. Então isso também me agregou conhecimento, me agregou possibilidades de trabalho. O que eu fico muito chateada hoje em dia é de ver jovens que estão tendo uma oportunidade e eles passam a maior parte do tempo alienados ali no celular. Porque se você usa o celular e o computador para uma leitura, para uma pesquisa, então você está otimizando o seu tempo, né? E eu acho isso super importante. E eu gosto de dizer assim, que o conhecimento ele não ocupa espaço. Então quanto mais você tiver, com mais propriedade você realiza as suas ações e você se torna multifuncional, né? E além do que, tem situações que você vai dizer assim, olha, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. E para isso você tem que ter a informação, tem que ter o conhecimento, né? Então eu sempre aproveitei muito o meu tempo, né? Tinha uma questão assim da iluminação cênica, fui fazer o curso, tá ótimo, então vamos lá, vamos desmontar o refletor, limpar o refletor, montar novamente e colocar na vara, tá? Na vara de luz. Muito bem, essa parte fiz toda. A hora que eu fui subir, eu estava na escada, então essa escada em V, né, no Vzinho invertido, eu fiquei de um lado. Aí o professor falou, sabe o que vai acontecer com você? Você vai despencar, porque todo o seu peso está de um lado da escada e mais o refletor, a hora que você precisar mexer no seu corpo, você vai cair. Então você já aprenda a primeira lição, que para mexer num refletor em cima de uma escada, você também tem que estar em V. Então isso eu trouxe para a minha vida, Pedro, assim, que a gente, quanto mais informações a gente tiver, com mais facilidade a gente transita no mundo. E é tão gostoso a gente falar do que sabe, não como verdade absoluta, mas porque a gente pesquisou algo, reuniu conhecimento, agregou, e aí você também tem material para troca. Para quando você vai dar uma aula, para quando você vai conversar com uma pessoa, e mantenha a mente aberta como um receptáculo para estar sempre recebendo novas informações. Eu acho que um grande problema hoje em dia também é daquele que acha que já sabe tudo, que já aprendeu tudo, ou aquele que diz assim, o que eu sei já me basta. Nunca basta, porque as coisas mudam, a tecnologia se atualiza e a gente tem que estar nesse movimento. Então, se eu posso deixar algo, é assim, sempre em movimento, com paixão, buscando conhecimentos e, mais do que tudo, se colocando disponível para a vida. Porque a hora que você está disposto e disponível, com certeza a vida te chama, te surpreende e te presenteia. Tenho certeza disso. Maravilha. Ó, tô arrepiado. É o ar-condicionado. Não é não. É emocionante mesmo conversar com uma pessoa. É diferente a sintonia de você conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz, é emocionante. Nesse momento eu estou emocionado porque isso deveria ser
deveria ser comum, né? A gente deveria sai daqui, encontra outro que é apaixonado, sai daqui, encontra outro que... E a vida seria mais leve. Eu acho que é isso que você falou da vida. Eu sempre encaro que a minha profissão, ou a profissão que eu estou no momento, porque eu não sei, daqui a alguns anos, às vezes a vida pode me convocar para uma outra área que eu vou ser muito mais útil para ajudar a vida das pessoas, mas se sempre for para o próximo, para eu me sentir feliz, óbvio, mas também fazer o próximo feliz, eu digo, não precisa me rotular com nenhuma profissão, não. Eu quero ser feliz e quero que a vida me coloque na frente. Eu quero estar pronto para a hora que a vida falar, vamos, não precisar pôr o meião e a chuteira ainda. Eu gosto bastante de ficar pronto no banco de reservas, porque... Como que o pessoal fala, já estou com roupa de ir. Já estou com roupa de ir, exatamente, já estou com roupa de ir. Cris, toda pessoa que é apaixonada pelo que faz, geralmente são pessoas assim que leem bastante. Eu acredito que você deve ser uma apaixonada por leitura, especialmente por trabalhar com cultura. Teve algum livro, alguma coisa assim que você leu e falou, puxa, sempre tem alguma coisa que a gente leu que deu aquele pá na nossa vida. Tem muitos livros para mim que marcaram a minha jornada de vida. Teve algum para você que te marcou? Pode parecer meio piegas, porque ele acaba sendo quase que a Bíblia do feminino. Mas Mulheres que Correm com Lobos é um livro maravilhoso, porque ele pega vários contos e faz a interpretação desse conto sobre uma ótica também, não só do feminino, mas especialmente para o feminino. Então é um livro que você não precisa seguir uma sequência de começo, meio e fim. Você pode começar por qualquer um dos contos. E cada vez que você lê aquele livro, como você está num momento diferente da sua vida, a interpretação também é diferente, sabe? Então é maravilhoso. A gente tem ali a Baba Yaga, que é aquela velha que mexe o caldeirão, que é rabugenta, mas que faz a coisa acontecer, sabe? De botar. Às vezes eu penso muito isso, eu falo assim, ó, como que a gente faz algo acontecer? Vamos ligar o fogo e vamos botar algumas coisas lá dentro e vão mexer. Algo vai sair dali. Então é o que a gente comentou antes, estar em movimento, né? Agregar coisas e se colocar de uma maneira disponível. Então esse livro me impactou muito. Um outro que foi maravilhoso foi O Catador de Conchas, que vai falando da história de vários integrantes de uma mesma família e das opções completamente diferentes que cada um deles fizeram. E a matriarca costurando a vida de cada um deles ali. Eu gosto muito de ler, Pedro. Eu estou sempre lendo ou assistindo filmes. Televisão eu já sou mais arrediazinha, porque eu preciso de coisas de conteúdo. Então, se eu sei que vai passar um programa bacana, e aí eu me conecto e vou assistir. Mas senão, realmente, eu prefiro estar com um livro em mãos. Eu pergunto geralmente do livro, porque geralmente algumas recomendações que tem aqui eu leio na sequência. Eu sou ávido também por ler. Até pegando um gancho do que você falou, eu estive com o Palinha aqui e gravei com ele. E ele falou um livro que assim, eu falei... Ninguém menciona esse livro. O Palinha falou que é o Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno Príncipe, cada idade que você lê, se você lê com 20 anos é uma percepção, com 30 outro, 40 outro, 50, é sensacional, né? Quando você pensa ali de que você se torna responsável pelo que você cativa, e aí tem o outro que fazia contas e ele fala ele era muito ocupado, né? Então, assim, a espera, se eu sei que você vai chegar às 4, desde as 3 eu tô te esperando, né? Quando ele fica esperando a raposa. Realmente, os livros, eles, primeiro, são eles que nos escolhem. É uma coisa impressionante, porque às vezes você começa a ler e você fala, não tá fluindo. Você não tá preparada naquele momento para aquele livro, né? E cada vez que a gente lê uma nova interpretação pela fase que a gente está da vida, e aí mais argumentos, mais sensações, mais indignação, mais espírito crítico, mais, como que eu vou dizer, harmonia até, de conseguir também se colocar no lugar do outro,
né? O que eu acho muito interessante de alguns livros, que eles não têm só um protagonista que é um perfeito, aquele que só faz o certo, porque nenhum de nós consegue estar nessa situação o tempo todo. Então não é o bem contra o mal, é o nosso bem contra o nosso mal, e é essa luta diária, né? E a leitura, ela vai nos dando muitas referências de como depois também agir na nossa vida. É verdade. Puxa. De verdade, para mim foi uma honra conversar com você aqui hoje. Para mim foi uma honra. Eu saio melhor do que quando eu cheguei, de verdade. Sem demagogia, eu saio melhor do que quando eu cheguei. É muito bom conversar com quem ama o que faz e quem tem esse olhar para a vida assim. Foram várias pitadas do que você falou assim que realmente servem de reflexão mesmo, para a família, para o jovem, né? E eu queria te honrar deixando que você deixasse uma frase aí para quem está ouvindo, para quem vai assistir, uma frase ou uma citação ou um recado, ou enfim, o que tiver no seu coração. Aqui é um podcast de empreendedorismo. Eu acho que a sua história é uma história de empreendedorismo incrível, porque a essência de empreender é se empoderar das suas habilidades, do que você tem de melhor para resolver problemas complexos. Sempre acreditei nisso. Acho que as pessoas já empreendem quando elas estão vivas, elas já estão empreendendo em algo. E existe o empreendedorismo num formato mais business, né? Que a gente fala para o mercado, como o mercado enxerga a pessoa com o perfil empreendedor. Mas acredito que todos possam empreender de alguma maneira ou já empreendam de alguma maneira. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem ouve esse episódio aqui de empreendedorismo, eu ficaria muito feliz e honrado. Eu vou falar algo que eu não disse ainda, então eu vou dizer a frase e depois eu me explico. Eu sou do tamanho da minha fé. Isso quer dizer o quê? Sou uma mulher de fé, sem dúvida, mas eu tenho fé no outro. Eu tenho fé em mim, fé nas minhas crenças, fé no meu trabalho. Eu boto fé na vida, sabe? Então, acho que fica isso, de que tamanho você está. Como que você está alimentando a sua fé em você, a sua fé nos seus sonhos. Como que você alimenta a fé do seu filho, a fé do seu pai, naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer ser. Então, para mim, assim, é essa palavra que é ampla demais, que é ter realmente fé, nesse sentido mais amplo da palavra, não no limitante, pelo contrário. Então, eu sou do tamanho da minha fé. Caramba, obrigado, querida. Obrigada, Pedro. Eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano muito especial, acho que para a humanidade, né? A humanidade viveu um período denso, para uns um pouco mais de trevas, né? Perderam-se muitas vidas, mas 2022 vai ser um ano de renascimento. Já começamos a ter sinais reais de que as coisas estão voltando, talvez nunca para o que eram antes, mas para um estado de antifragilidade ficar maior, né? O melhor. Com exceção aí das mortes, que são perdas inestimáveis, né? Mas ficamos mais fortes, ficamos mais corajosos e vamos enfrentar a vida agora com outro sabor. E eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai fazer muita coisa junto. Ainda mais agora, eu tenho muito mais admiração e quero estar muito mais próximo, porque eu de fato acredito que quando pessoas com a mesma sintonia estão juntas, você falou, bota no caldeirão, mexe. Acende o fogo e mexe. Acende o fogo e mexe. Sua oração. Alguma coisa vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo. Obrigado, querida. Foi muito legal. Foi um papo sensacional. Vou guardar para minha vida. Vou reprisá-lo várias vezes, porque você falou algumas coisas assim que eu tô tocado mesmo internamente, até para minha vida pessoal mesmo. Foi muito legal. Gratidão. Tá bom? Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio emocionante, um bate-papo descontraído, muito legal. É para isso que a gente está aqui, né?
Eu espero que vocês tenham realmente se divertido e a gente vai se encontrando nos outros episódios. Mas antes de encerrar aqui, agradecer formalmente a Cris por ter essa pessoa graciosa que vocês viram aqui. Ela é assim na vida real, tá? E não tá aqui no podcast assim, não. Conheci ela assim, agora tenho muito mais admiração. Obrigado por ter aceito o convite aqui pra gente. E agradecer a todas as empresas, não tenho nem palavras para falar agora, né? Que apoiam aí a causa, né? Acho que se não fosse o apoio de todos vocês, a gente não estava aqui falando de como empreender na vida, né? Que é o mais importante, né? A gente empreende na vida, depois empreende numa empresa, numa causa, a gente empreende na vida. Então agradecer a Kirei, a Estética Kirei, por toda a força que nos dá aí, nos patrocinando. Um lugar maravilhoso, Avenida Camilo Mazzoni, 1270. Só vai e lá... tem botox, tem tudo que você imagina aí. Eu não vou gastar falando disso porque eu vou cometer injustiças, tá? É uma franquia, chegou em Botucatu, tá bombando, a mulherada, o lugar é muito louco, tem uma piscina, é muito legal. Ele tem um clima meio oriental. Já fica o convite aqui. Já vou conseguir algo para você lá na Estética Kirei, para você ir lá visitar, conhecer o espaço. E você também que está ouvindo ou que vai está assistindo no YouTube, na tela aqui tem um QR Code, captura, não esquece que você tem 15% de desconto. Estética Kirei Botucatu, Avenida Camilo Mazzoni, 1270, tá bom? E agradecer a FUL por nos proporcionar aqui esse ambiente tão descontraído, tão interessante, para que a gente pudesse gravar mais esse episódio de podcast e poder levar inspiração, conexão, motivação, para todos vocês aí que estão ouvindo a gente semanalmente. Beleza, galera? Obrigado a todos os parceiros que aparecem aqui a todo momento na tela. Sem vocês também a gente não poderia fazer nada. E esse foi mais um episódio do Bcast, Businesscast, podcast de empreendedorismo. Eu tenho certeza que uma das histórias publicadas pela gente em nosso canal vai te conectar ao movimento empreendedor ou vai te inspirar de alguma maneira a ser alguém melhor na vida. Fechou? Esse foi mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal e também de curtir esse episódio, mas curte de verdade e compartilha com a galera que foi sensacional. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo. Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.